Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Cenacast ao vivo. Esse aqui vai ser um Cenacast super especial, porque a gente está com uma convidada incrível aqui hoje. Só gostaria de estar dizendo aqui que não aconteceu esse Cenacast semana passada porque eu tive problemas com a minha energia. Então, esse aqui é o que teria acontecido semana passada, mas vamos fazer hoje aqui do jeito que dá. Estamos aqui hoje com Fernanda Soares, que vai começar aqui apresentando o que vai acontecer aqui hoje, basicamente. Vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. É, Eu sou enfermeira, né? Me chamo Fernanda, né? Gostaria de dar boas-vindas a todos, né? Compartilha aí com a galera, chama a galera para participar. É um assunto muito importante, né? Vamos falar um pouquinho, bater um papo sobre a Covid-19. É... Queria agradecer o convite ao Sena, né? É importante a gente estar utilizando esses espaços, né? Principalmente esses espaços abertos para a gente estar conversando sobre a pandemia, né? E deixar aqui, é claro que a pandemia não acabou ainda, né? Ainda estamos enfrentando aí. Então, como eu disse, né? Como o Sena já me apresentou, eu me chamo Fernanda, sou enfermeira, sou servidora pública do município de Duque de Caxias, também do município de Nova Iguaçu. Atuo na linha de frente em combate à Covid-19 e sou coordenadora do Centro de Estudos do Hospital Moacir do Carmo, aqui no município de Duque de Caxias, de onde a gente está falando. E o que eu faço lá, né? Aqui em Caxias, a minha atuação, ela não é diretamente ao paciente, ela é diretamente ao profissional. Então, a gente está nessa luta aí desde da confirmação dos primeiros casos no Brasil, buscando estudar, buscando entender o que está acontecendo no mundo. E aí eu faço as capacitações dos profissionais, equipe multiprofissional, que engloba todos os profissionais que atuam dentro do hospital, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, administrativos, profissionais da higienização, enfim, a equipe multi, e em cima dos protocolos que foram sendo construídos, né? Então, a gente está ali dentro, vivenciando o dia a dia do que o Serviço Público de Saúde vem passando há aí um pouco mais de um ano, né? Com esses casos da Covid-19. Então, no início, nós tínhamos pouco, quase nada, né? Uma doença nova, um vírus novo, tudo novo. Então, nós fomos pegos assim de surpresa e a busca pelo conhecimento foi contínua, né? Vocês Noites foram e se noites. superando. Tipo, Exatamente. andar no escuro e foi acendendo vela por vela e foi vendo o que iam fazer, basicamente. Exatamente. E aprendendo com as experiências de outros países, né, de outros lugares. Então, a gente foi buscando essas parcerias. Muitas das vezes a gente tinha essa dificuldade porque os protocolos mudavam no intervalo de tempo muito curto. Então, hoje podia fazer algo, amanhã não podia mais, e a gente tinha que Caraca. voltar. Treina todo mundo de novo, volta lá, não é isso, é aquilo. E até hoje, né? Até hoje a gente vem se Mas os espaços surpreendendo. estão mudando, né? Os espaços de mudança do protocolo têm mudado, têm ficado maiores, mais ou menos. Exatamente, Ah, exatamente. sim. Hoje a gente já tem mais, as respostas que tanto procurávamos, né, no início, né? Então antes a gente ia muita coisa a gente foi aprendendo na prática, né? Saber o ciclo da doença, o período de incubação, a doença ela ia acontecendo de indivíduo para indivíduo, né? Tudo isso foi mesmo na prática, assim, na real, né? Vocês, então, vocês estavam lá trabalhando, já lidando com os problemas dentro do hospital público, que todo mundo aqui conhece, né? Sim. Aí, do nada, pum, pintou uma pandemia, primeiro caso, segundo caso, começou a se alastrar.
Você tem mais ou menos uma base de período para vocês poderem se preparar, tanto a equipe, digo, em aparato, quanto psicologicamente, tipo assim, gente, vamos lidar com uma coisa que a gente não sabe e vambora. Como é que foi essa preparação com a equipe, essa conversa? É, nos vimos numa situação de guerra mesmo, né? E na nossa formação a gente é preparado, né? O profissional de saúde ele é preparado para atuar, botar o seu conhecimento em prática em prol da vida do próximo, né? Da vida humana. Então, esse foi o primeiro pensamento, né? Os pacientes estão chegando, não sabemos ainda do que a gente está lidando, mas a gente tem a missão de salvar essa vida, né? Com o que Então, tiver disponível, né? com o que tiver disponível, né? Com o que tiver disponível. Sabíamos da questão que ela era contagiosa, mas não sabíamos se era somente respiratória, se era respiratória por contato, que tipo de material, equipamento de proteção era mais eficiente. Então, no início, né, quando tudo aconteceu, até a forma da gente se proteger era sem ter aquela certeza, né? Será que pega só pelo ar, por gotícula, por aerosóis, né? Por contato físico, contato com secreção? Que tipo de transmissão é essa? Então, esse primeiro momento boom, né? Desses primeiros casos foi isso, e esse foi um reflexo disso, foram vários profissionais que se infectaram, né? Logo no E começo da logo pandemia no mesmo, né? começo, e Caramba. foram afastados, e aí depois a gente pega um cenário com o número de profissionais afastados, profissionais doentes, né, e infectados enorme, e aí o número de profissionais na linha de frente reduzido, né? E o número de pacientes só aumentando. Logo no começo da curva, eu diria, né? No começo do aumento Isso, dos casos, isso. vocês tiveram essa perda de membros, basicamente. Temporariamente, assim. Exatamente, exatamente. E aí, a gente acabou acontecendo, eu digo, a nível, né, não só do município, esse chamamento, né, de novos profissionais. O estado do Rio também teve voluntários, né? Isso há controvérsias nessa questão, né, do profissional de forma voluntária, né, uma vez que o profissional ele precisa de emprego, ele precisa ser remunerado para ele exercer a profissão dele, né, que a gente tem contas para pagar, né, gente? Então, Famílias, né? com certeza, Poder mas alimentar. tivemos os voluntários que foram para outros estados, inclusive, né? Então, houve esse chamamento, vamos embora, chamando a galera para vir ajudar a compor essas equipes que estavam defasadas, né, na linha de frente. E aí a gente foi aprendendo, né? A gente foi ajustando. Muito interessante, porque nos meus arquivos, né, durante essa busca do conhecimento, as datas dos protocolos, né, de notas técnicas, As mudanças e. era muito rápido, muito pequeno. Então, Caramba, hoje gente. você lia uma coisa, amanhã, não, isso não é isso, é isso. E aí era muito rápido, Aí então a tinha que gente tinha que estar reescrever a documentação toda, difundir ela para a equipe exato. inteira. Exatamente. Então a atualização ela era diária, né? E aí muito importante a gente buscar fontes seguras de informação, né? A maior parte do seu público, né, são o público jovem, os estudantes, né? Então é muito importante vocês saberem a fonte da informação que vocês estão buscando. Então, busquem fontes seguras. Ministério da Saúde, Fiocruz, Anvisa, né? Os órgãos envolvidos com a pesquisa, tá? Porque na internet, na rede, tem muita informação, mas a gente precisa filtrar e pegar de fontes seguras, né? E aí nós tivemos um outro problema, né? Um outro vírus junto com o vírus que foram as fake news, né? Exatamente, vamos falar E sobre isso aqui aí também. isso era uma barreira para a gente poder fazer os treinamentos e as capacitações com os funcionários.
Então, quebrar essas construções, né? Porque chá de limão com não sei o Sim, sim. quê. Uma pergunta também aqui que eu tenho é dentro da equipe que vocês montaram, o Hospital Moacir do Carmo montou. Teve muita gente que acreditou em fake news, que levou essa fake news para dentro do ambiente hospitalar, se recusou a fazer algum tipo de exercício, de treino ou algo do gênero, porque leu no Zap ou leu no Facebook alguma coisa, ou não chegou a ter tanta gente assim? No início, sim. No início, sim, tá? E isso a gente teve uma dificuldade para sensibilizar alguns profissionais em relação ao uso dos equipamentos de proteção. E aí a gente teve, sim, essa questão. Mas a gente ia em loco, chamando a equipe para junto da gente. As nossas capacitações eram feitas no estacionamento, porque sabíamos que o vírus ele se propagava de uma forma muito rápida, e aí a nossa intenção é levar informação sem trazer risco para a equipe. Então, nós fazíamos a capacitação nesse primeiro momento, no estacionamento, que é uma área aberta, ventilada, com distanciamento Ampla. social e todos com equipamento de proteção Sim, sim. individual. Né? Os recursos audiovisuais foram uma ferramenta muito eficaz, então usamos os grupos de WhatsApp, onde a gente divulgava vídeos, né, com bastante informação, fixamos informativos nos setores, nas paredes, nos murais, então todo quanto era lugar nós tínhamos as informações, resgatamos conhecimentos que são passados desde lá da formação, lá quando a gente está ou no curso técnico ou na Sim, faculdade, sim. como a simplesmente lavar as mãos, né? Adaptaram o discurso que vocês já ouviram durante muito tempo. A palavra seria se reinventar um pouco, né? Trazer questionamentos e coisas que a gente foi perdendo, porque não é a primeira gripe que a gente vê aqui no Brasil, tem H1N1 também, que não é Sim. igual, mas tem todo aquele aparato de lavar a mão e tal. Aí o brasileiro teve a vacinação da H1N1, aí deu uma relaxada nesses básicos de higiene. Aí agora teve que Exatamente. voltar de novo. É, Exatamente. é interessante ver, até pro pessoal que tá assistindo ao vivo, inclusive nós estamos ao vivo, tá? Se você tá ouvindo pelas plataformas de streaming aí, pelo Spotify ou pelo Deezer ou alguma coisa, a gente tem sempre um ao vivo lá no nosso canal do YouTube, na Twitch, tá? Lembrando que esse episódio, pra quem tá assistindo ao vivo, vai ficar gravado aqui no YouTube, na Twitch e nas plataformas de streaming via áudio também. E o pessoal que tá aí no chat, boa noite a todos, tá? O pessoal tá dando boa noite aqui. Vocês podem estar mandando perguntas também, a gente vai Boa abrir aqui pra noite. perguntas, tá? Nós Justamente já sobre. temos algumas, né? Já temos Sim, algumas sim. perguntas Já temos aqui. aqui algumas separadas. A ideia desse podcast aqui é a gente mostrar o que está acontecendo pela visão de quem está vivendo a situação, tá? Comentei isso no Twitter, comentei isso pelo Instagram também. Muita gente perguntou como que seria a live, como é que seria essa conversa. Ela tá sendo feita via Meet, tá? Obviamente por causa da pandemia e também é uma facilidade. Então qualquer erro, qualquer coisa de internet e a conexão tá meio errado essa semana, a gente vai fazer o possível para entregar a melhor informação para vocês, tá? Então, continuando aqui para a gente poder começar a ir para as perguntas daqui a pouquinho, muitas pessoas, quando eu falei que a gente falaria sobre o coronavírus, que a gente comentaria sobre a Covid, eles queriam muito saber, além do impacto inicial, como foi vocês verem a mobilização popular lá no começo de parabenizar os profissionais da saúde, todo aquela euforia em ficar em casa, subir hashtag no Twitter, fazer textão no Instagram, e como vocês estão lidando com esse problema agora, que é a falta de apoio aos profissionais da saúde. Que a gente viu uma ascensão e um declínio É. em um ano, basicamente. Como é que é para a equipe ver esse tipo de coisa? No início foi bem importante, né? E assim, nós estamos assim exaustos, nós estamos cansados fisicamente, mentalmente, e eu não só a enfermagem, né? A gente tem toda uma categoria. Cada profissional de saúde ele é uma peça
extremamente importante nessa grande roda que o sistema de saúde, né? Então, todos têm a sua importância e são fundamentais para que essa roda gire. Então, no início, a gente recebeu esse abraço, né, da população, mas é comum mesmo, né, é cultural mesmo, essa memória curta, né? Infelizmente. E exatamente. E aí, o que aconteceu? Passamos pelo furacão, o número de casos de infectados foi diminuindo e a população baixou a guarda. Aí a gente tem vários problemas aí envolvidos, a questão econômica, né? Isso aí a gente entende, né? Enquanto profissional de saúde a gente entende, a gente também passa por isso, a gente também tem contas para pagar, a gente sabe que tudo está caro no mercado, mas o nosso entendimento é que a vida, ela vem em primeiro lugar. A vida, ela é mais importante do que qualquer outro fator, né? Então, nos entristece muito. Hoje a gente está lidando com uma segunda onda ainda muito pior do que a primeira. E isso tudo é reflexo do não cumprimento do distanciamento social, né? E o não trazer para você a sua responsabilidade civil, né? Eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira. É responsabilidade minha, não só como profissional de enfermagem, não só como profissional de saúde, não só por trabalhar num hospital, não só por ser servidora pública, mas sim por ser uma pessoa, né? Sim, Por ser sim. um indivíduo. Então eu tenho que assumir a minha responsabilidade com o próximo, com o outro, né? Teve uma travada aqui. E tendo que estar conversado lá na frente. Tudo aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que a gente pediu, o uso da máscara, né? Hoje É conexão mesmo, gente. A gente a tem gente que. tem que continuar lembrando até coleção de colocar máscara, né? Então, foi importante, nos motivou bastante, foi um combustível para a gente continuar lutando, mas as pessoas acharam que Esqueceram. estava tudo bem, esqueceram, caiu no esquecimento e a gente continua lá, nós continuamos lá, nós sempre estivemos lá e sempre estaremos lá na linha de frente, né? E o apoio da população, ele é extremamente importante porque só uma ação coletiva vai ser eficiente no controle da pandemia. E o apoio que você diz, até pro pessoal aqui, né? Não é o apoio de Bater cartaz. palminha. Não é o apoio de bater palma. É o apoio de fazer a diferença, de compartilhar Exatamente. notícias reais, compartilhar dados reais, se esforçar para fazer o mínimo, entendeu? Porque a Exatamente. gente acaba tendo essa noção de que, o meu estado tá só com 70% da UTI dominada, então não vou ter tanto cuidado quanto o cara que tá lá no Rio Grande do Sul que tá com 99. Só que esse é um Exatamente. número que muda diariamente. Isso muda assim, ó, muito rápido. E muito rápido. O pessoal que está acompanhando aqui o Sanacast, eles sabem dos resumos que a gente faz aqui, que eu faço no meu Twitter. Eles estão entendendo o que está acontecendo. E você, frente, eles estão entendendo a posição. Essa aqui realmente é a segunda onda? Ou essa aqui é a primeira que não terminou? Porque, né, tipo, como Bem opinião. da verdade, ela não terminou, né? Nós não tivemos casos encerrados, né? Sim. O que nós tivemos foi uma diminuição,
né, do número de casos. E aí, o que mostra que algumas medidas de segurança que foram adotadas tiveram resultados, Entendi. né? Mas o que nós tivemos foi isso, foi uma diminuição de casos, e aí nós tivemos as festas, as festividades de final de ano, onde as pessoas se aglomeraram, as pessoas compartilharam, visitaram parentes, as pessoas relaxaram, baixaram a guarda, e ali nós tivemos a circulação maior do vírus e mais pessoas infectadas, e aí esse número voltou a subir, né? E aí a gente vê, né, como a doença ela vai se mostrar para a gente lá na assistência. Não tem como a gente saber. Então, no início se falava do grupo de risco, então só os idosos, vai acometer só os idosos. Não é bem isso, né? Não tem como saber, é como na loteria. A gente tem pacientes... Usar o termo roleta russa é um pouco errado? Ou não? Porque você não tem como saber. Não tem como saber. O vírus, ele vai atacar você e aí a gente não tem como saber se o seu corpo vai ser capaz de combatê-lo sozinho ou se você vai precisar de auxílio, né? Precisar de internação para poder combater, né? E aí a grande dificuldade também é que nós temos os assintomáticos, Sim. né? As pessoas que estão infectadas e estão contaminando, mas não tem sintoma nenhum. Então, essas pessoas são, assim, um perigo, né? Porque você tá com vírus, só que você não está sentindo nada, né? E você está transmitindo para 1, 2, 3, quantas pessoas você tiver o contato, né? O contato íntimo, né? Quando a gente fala assim, o contato íntimo, a gente só pode ter contato íntimo, ou seja, sem proteção, sem máscara, Sim. com quem mora com a gente, né? Porque você está dentro da sua casa, está dentro do seu domicílio. É até meio inevitável, né? Tipo... né? Agora, passou disso, é máscara o tempo todo, máscara e distanciamento. Nós trabalhamos com os profissionais algumas musiquinhas infantis, inclusive, né? Isso é até interessante falar, que era uma forma da gente descontrair. Tem uma musiquinha da Turma da Mônica que fala sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Nós trabalhamos com essas musiquinhas com eles para lembrar que não pode abraçar, não pode apertar as mãos. E daí a gente foi criando alguns cumprimentos à distância, coraçãozinho, soquinho assim, cotovelo, né? Cotovelo assim, era abraço. A gente foi criando algumas formas para a gente poder se cuidar, né, um do outro. E também lidar até com a própria pressão dentro do hospital, né? Exatamente, né? Muitas vezes a gente se deparou com colegas assim exaustos, fisicamente, mentalmente, os colegas, principalmente que trabalham em terapia intensiva, que não conseguiam parar, sair dali do lado do paciente, muito paciente grave, a assistência é ali direta, colegas que precisavam utilizar a fralda, porque não dava tempo de tirar a paramentação para urinar, então ficava de fralda descartável, porque não tinha como sair do macacão o tempo todo, e aí como é que faz xixi, né? E aí a gente viveu isso, a gente viveu essa realidade. Então, como demonstrar afeto para esse meu colega que está ali comigo, né, sem ter esse toque, né? Sem ter a humanidade sem poder ser caloroso como o brasileiro ele é geralmente. Exatamente. E aí foi quando nós aprendemos a sorrir com os olhos, né? E aí a gente se aproximou muito mais dos nossos colegas de equipe pelo olhar, né? Nos comunicando com o olhar, que era, na verdade, era a única forma que nós tínhamos, né? Por conta dos equipamentos de proteção. Até pra gente, só pra complementar e dar um ponto nesse caso, eu queria até que você exemplificasse, se não for nenhum problema, óbvio, qual foi dentro da unidade hospitalar o cenário que mais te tocou, assim, um só,
que mais te marcou até agora, nesse tempo inteiro que você está na linha de frente? Nossa, foram tantos. Eu imagino. Foram tantos. E escolher um. Ai, deixa eu... Ah, sim, olha, vou citar um que foram vários, né? Mas nós recebemos, agora eu não vou me recordar o dia exato, mas o 15º Batalhão, né, da Polícia Militar, Sim. eles foram no hospital e eles fizeram uma homenagem, né, um abraço simbólico no hospital, com os profissionais, né, homenageando os profissionais de saúde, e aí foi muito bonito eles falar as palavras deles, né, ali, foi muito bonito. Nós tivemos outras manifestações dessas, de religiosos, né, de outras pessoas, mas essa acolhida, né, no entendimento da dificuldade que nós estávamos tendo ali, isso foi importante, marcou muito. E nós recebíamos no plantão de várias empresas ao redor pizza, lanches, Sim. né? E cada lanchinho que a gente recebia vinha com uma cartinha, agradecendo, né? Agradecendo por vocês estarem aí. Enfim, então isso foi uma situação muito marcante, porque nunca... Bom, eu nunca tinha passado por isso, né? Nem na H1N1 a gente não teve essa repercussão que teve na pandemia, né? Então, sentir que você estava sendo abraçada ali, Mesmo que de longe ou com algum e de item, longe, né? pelo pessoal da segurança pública, pela população, pelo comércio ali, né, ao redor, né, as pessoas querendo ajudar, querendo contribuir de alguma forma para amenizar aqueles plantões difíceis, né? Então, acho que essa foi essa situação foi uma das situações que marcaram bastante. A gente também, como você mesmo citou, já enviei as perguntas. Lembrando ao pessoal que está aí no chat, pode estar perguntando, como a Camila Paixão aqui também já comentou. Camila, a gente vai responder daqui a pouquinho a sua pergunta, tá bom? A gente tá aqui só dando uma embasada pro pessoal que tá chegando ter um pouco da noção do como tá sendo o dia a dia dentro de um hospital, dentro de setores onde você tá lidando com a morte diariamente. E não é morte pouca. Não é morte pouca. Ontem foram mais de 2.800 pessoas que faleceram. Hoje eu não sei se já saiu o boletim. Mas a gente tá, como a própria Fernanda falou, a gente tá esperando aqui 3.000 mortes por Tem uma dia. estimativa para 3.000. Então, assim, a gente tem que entender um pouco. A gente sabe a situação que está acontecendo, mas a gente também tem que entender um pouco o psicológico dos profissionais que estão na linha de frente sobre isso. E essa aqui é um pouco desse tema aqui do Covid aqui no SenaCast. É a gente tentar entender um pouco porque, como ela mesma falou, é uma situação de guerra. É uma situação onde você conhece uma pessoa, sabe o nome dela, tem que pegar o celular para ela poder falar com a família dela e no dia seguinte ela não vai estar mais lá. E É assim mesmo. é muito tenso. Eu imagino como deve ser para vocês entrarem numa UTI, que é o pessoal que não tem mais como reverter. Como é que vocês lidam com esse não reversão? É tipo, a morte é iminente. E aí? O que a gente faz como profissional? Como profissional, a gente sempre acredita, né? E a gente luta até o fim. E muitas das vezes até depois dele. Né? A gente, na verdade, a gente não quer perder nenhum paciente. Eu sempre brinquei muito, né, quanto plantonista, que no meu plantão não vou perder ninguém, no meu plantão não morre ninguém, porque perder um paciente é muito ruim, é uma dor muito grande, né? A gente aprende a trabalhar com isso, a trabalhar com essa questão da perda, mas não é um sentimento bom. Tão difícil quanto você, assim, olhar para um lado, olhar para o outro e sentir uma certa impotência, né? Por ser uma doença nova, ser algo que você ainda não saiba.
e aí, inevitavelmente, a frustração vem, né? Hoje a gente trabalha muito melhor isso, a gente já sabe as fases da doença, identificar as fases da doença, a gente sabe que tem alguns medicamentos que devem ser utilizados em cada fase, Sim, sim. né? Antes não, antes era, meu Deus, o que eu faço agora, né? Oxigênio, tá, vai oxigenar e tal, e aí a gente foi aprendendo e foi seguindo caminhos, assim, para poder trazer uma melhora, né? Melhorar o quadro do paciente. Então, em relação à questão psicológica, as pessoas acham que por sermos profissionais de saúde, a gente não tem sentimento, né? A gente não tem coração, a gente não chora. Ah, mas você é enfermeira, você está acostumada a ver isso. Não, gente, não é assim que funciona, né? Pois é. Nós temos coração, né? Nós temos sentimentos, e o que nós temos é preparo, né? Nós somos treinados para isso, para separar, né? Aprender a lidar com as nossas emoções, mas no ambiente de trabalho, mas elas acontecem, né? Por tantas e tantas vezes você sai do plantão, você sai do trabalho chorando porque você acha que você poderia ter dado mais de você, mas mais o quê? Mais o quê que você não sabe o Já quê, tá exausto, né? já tá tendo que lidar com isso A todos os exaustão, dias. Nossa. a exaustão física e mental, a gente lida com ela, tem lidado com ela até os dias de hoje mesmo. Então, Isso é uma verdade. tá tendo dado essa abertura no tema. Agora a gente vai para as perguntas que vocês aí, ouvintes do Cenacast ou visualizadores, aí depende do que você se intitula. Se você é pelo vídeo, você é visualizador, se você ouve, você é ouvinte. Que vocês mandaram pelo Twitter, pelo meu Instagram pessoal, algumas perguntas até em chats que viram que eu ia trazer uma profissional da linha de frente aqui. Eu separei algumas e o pessoal que tá no ao vivo pode estar perguntando também, tá? Eu tô lendo o chat aqui. Caso a sua pergunta não seja respondida aqui, você pode estar me enviando pelo @cenapodcast no Instagram, pela DM ou pelo Twitter, que se qualquer coisa a gente faz mais um daqui a um tempo para poder responder mais perguntas, tá bom? Então eu vou só mudar aqui pro apresentação, pronto. E vou pegar a minha colinha aqui. Então, Fernanda, a primeira pergunta aqui que eu vou fazer para você foi feita pelo Gustavo, tá? Gustavo que mandou a pergunta pelo WhatsApp pra mim. Ele perguntou o seguinte: se existe alguma espécie de tratamento pós-Covid que envolva o uso de anticoagulante. Ele diz que tem sido evidente que a quantidade de casos de embolia após e durante a doença é muito alta. E ele queria saber se tem algum tratamento que envolva esse tipo de remédio. Sim, sim. Faz parte, né? Faz parte do tratamento, né? O uso dos anticoagulantes, né? A Covid-19, ela apresenta 3 fases, né? Ela tem a fase respiratória, a fase inflamatória e a fase trombolítica, que seria a terceira fase, ou seja, já levando para um agravamento, né? Então, alguns protocolos, ele já se inicia, o paciente já inicia o uso do anticoagulante de forma preventiva, né? Mas isso acontece sim, tá? Então, o anticoagulante sendo utilizado no tratamento, porém, isso é o tratamento acompanhado por um profissional médico, tá, gente? Não é para você pegar e comprar um anticoagulante e tomar em casa, não. Pelo amor de Isso é Deus, não é só isso, né? dentro do próprio ambiente, eles já Isso, é uma passam esse conduta tipo de... médica, Ah, exatamente, é sim. uma conduta médica, então a gente tem sim a prescrição, né, do profissional médico desse tipo de medicamento por conta da fase trombolítica, né? É a Essa trombose, né? A fase, tromboembolia. essa fase, no caso, ela é o pós-doença ou é durante a mesma doença? Tem risco de... Durante a doença, Caramba, gente. tá? Durante a doença, tá? E que pode ser estendido o uso desse anticoagulante por meses, né? De acordo com a conduta do médico que está acompanhando, tá? Então, de fato, sim. Essa pergunta que ele falou da questão só do anticoagulante, né? Porque é do Sim, sim. pós, né?
No pós-Covid, vai depender do tipo de sequela, do tipo de complicação que a pessoa teve, né? Se for, não só da questão do anticoagulante. Mas a fisioterapia, ela aparece, assim, no top 10 de tratamento do pós-Covid, né? Fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, Tem gente que chega a né? perder movimento. Exatamente, Caramba, exatamente. gente. Então, assim, os profissionais da fisioterapia, né, os fisioterapeutas, estão atuando de forma Intensiva. brilhante, intensiva, seja no paciente entubado, paciente, né, na fase grave, lá na internação, no tubo, na ventilação mecânica, seja no pós-operatório com a reabilitação. Então, esse profissional, ele tem atuado incansavelmente na questão da Foi Covid-19. como você falou, né? A categoria toda tá trabalhando. Tipo, Sim, desde o pessoal sim, da UTI até os. exatamente. Cara, que loucura você pensar assim. Nutricionista, né? E aí a gente vê a questão nutricional desse paciente. Ele tem perda de massa muscular, ele tem perda de nutrientes, então os nutricionistas estão lá ajustando a dieta para melhorar a parte nutricional daquele paciente. É, Fonoaudiologia, né? O pessoal da fonoaudiologia que está lá para ver a questão. O paciente fica muito tempo na oxigenação, ele começa a apresentar algumas alterações na fala, na deglutição, né? Que é Caramba, até o fato isso. de engolir, né? Então, assim, é muita gente, é uma galera mesmo envolvida nesse processo. Também leva, né, a segunda pergunta. Esse final dessa primeira resposta aí. O Matheus mandou também pelo WhatsApp quais são os principais problemas que podem se desenvolver depois de uma pessoa ter tido coronavírus. Olha, cada dia a gente descobre uma coisinha diferente, né? É, As complicações respiratórias, elas estão assim, são as mais comuns, né? Sequelas pulmonares, dores musculares podem permanecer por alguns meses. Algumas pessoas apresentam a perda do olfato e a perda do paladar durante alguns meses pós a fase aguda da doença também. Dor de cabeça, uma cefaleia diferente, é uma dor de cabeça que ela tem horário. Né? Caramba, tipo, Normalmente, é o normalmente, pré-sono. normalmente na parte da manhã, assim, uma dor de cabeçazinha que fica ali até umas 10 horas da manhã, né? E depois ela vai embora, depois ela some. Aí no dia seguinte tá ela lá de novo, No mesmo horário. no Batendo mesmo cartão. horário. Gente, que Isso. loucura. É... Isso a gente está falando das questões físicas, né? As questões emocionais são inúmeras também, né? A questão da síndrome do pânico, né? A depressão, né? Algumas dessas relacionadas Eu a até isso. ia te Teve perguntar, desculpa interromper, é que eu tinha lido alguns relatos no Twitter. Você tem visto entre os pacientes que foram curados, já tiveram coronavírus, as pessoas, entre aspas aqui, tá? Saudáveis, que nunca tiveram o vírus, eles têm um certo preconceito com quem já teve alguma coisa? Ou, tipo assim, a pessoa. É porque eu já li relatos de pessoas falando que foram destratadas por já ter tido o Covid. Ou durante estarem com o Covid, por exemplo. Aí o pessoal evitava de comentar, de falar, não chega perto, obviamente, porque não pode, mas eu digo essa pressão. O pessoal, lá no começo principalmente, o pessoal não sabia. Entendeu? Então teve muita gente que passou por esse tipo de coisa ou você não chegou a. Sim, teve sim. E por isso que muita gente não comunicou que teve a doença. Tem algumas pessoas que tiveram e falam que não tiveram, né? Rola assim um preconceito, né? De achar que eu peguei a doença porque eu dei mole, sabe? Em algum momento eu vacilei e peguei a doença. Isso rola assim. Mais entre os leigos, né, do que os profissionais de saúde, até porque o profissional de saúde ele precisa se afastar de fato, né? Não Sim, tem sim. essa. Mas logo no iniciozinho, nós tínhamos alguns profissionais que demoravam um tempinho para poder admitir que eles estavam apresentando algum sintoma. Por exemplo, a gente no início a gente abordava profissional e
tô vendo assim, você tá meio fanhoso. Não, é minha sinusite, eu tenho sinusite. Mas assim, não dá pra Caramba. saber sério. Não, tem que saber. Não, com certeza eu não tô com Covid, é só uma sinusite. Só que você lida com outras pessoas, você lida com outros pacientes, né? Então a gente pedia para fazer o teste, né? Para testar, afastava. Quem confirmava o Covid ficava isolado os 14 dias e acompanhando. Quem não confirmava o Covid continuava trabalhando. Isso no início a gente fazia dessa forma. E aí as pessoas tinham um pouco de vergonha de dizer, né, Caramba, gente. que tinha Covid ou que estava com algum sintoma, ou com medo de alguém achar que, poxa, você não fez tudo direitinho, né? Uma represália, né? Tipo, Porque o discurso é sempre esse. Nossa, mas eu faço tudo direitinho, né? Em algum momento você vacilou. Se você fez tudo direitinho e se infectou, em algum momento você teve contato com alguém infectado e pá, se vamos infectou. tratar agora, né? Não tem Vamos que. tratar agora, não tem essa, Não tem outra né? opção. Não tem outra opção. Mas rolou sim, tinha algumas pessoas que tinham vergonha de falar com medo do que o outro ia entender, né? Ia achar. Então vamos aqui para outra pergunta que foi mandada pelo Nixon, também pelo WhatsApp. Ele perguntou o que diferencia a pandemia que se iniciou em 2020 para a pandemia que está acontecendo em 2021. Tudo bem que é a mesma pandemia, só que em épocas diferentes. Mas o que aconteceu de diferente em 2021 para que os casos e as mortes por Covid-19 terem aumentado de maneira tão exponencial esse ano? Bem da verdade foi o afrouxamento das questões de distanciamento social, as aglomerações, as festinhas clandestinas. A gente tem até uma foto, né, com alguns Tem sim, deixa eu noticiários. colocar aqui rapidinho. Opa, A gente calma. tem essa foto, né, no noticiário, passando as festinhas clandestinas de carnaval, né, as resenhas. Foi exatamente por conta disso, né? As pessoas saíram de dentro de casa, quem estava Uhum. trancadinho, e foram Aglomerar. compartilhar, aglomerar, se infectar e levar para casa, Então, no né? caso, para deixar mais claro aqui, essas mortes que a gente está vendo são o pessoal que se infectou entre carnaval e final de ano. Pelo menos é o que é Exatamente, previsto. Ah, exatamente. sim. E se infectou e foram infectando outras pessoas, É um efeito né? dominó, basicamente. Exatamente, exatamente. Caramba. E a transmissão é muito rápida, né? E além disso, uma coisa diferente de agora são as variantes Isso, que exatamente. Só surgiram, para ler né? aqui, a Camila Paixão perguntou, já pra gente já tá falando de variante, ele perguntou qual informação a mais você tem sobre essa nova variante. Quais tipos de cuidado a gente tem que ter a mais com elas? Então, na verdade, os cuidados são os mesmos, né? O que acontece? O vírus que estava em mim se misturou com o vírus que estava em você, e desse cruzamento nasceu o Uma mesmo variante vírus, nova. mas de um pouquinho diferente, Mais né? Então, forte. as variantes, elas aconteceram assim, né? Foram as mutações do vírus aconteceram dessa forma. Foram a transmissibilidade, ou seja, muita quantidade de vírus circulando, e aí eles acabaram sofrendo mutações. Os cuidados, eles são os mesmos, que são sempre usar máscara, tá? E aí depois a gente fala um pouquinho mais dessa questão de como usar essa máscara. O distanciamento social. Eu sei que a gente já está de saco cheio, a gente quer festejar, a gente quer se abraçar, a gente quer se encontrar, mas infelizmente não é possível ainda. Em algum momento vai ser possível e a gente vai estar fazendo isso com segurança, né? E se você tem qualquer sintoma gripal, você já acende a luzinha vermelha. Nós estamos numa pandemia. Não dá para você estar com a garganta inflamada e achar que é só uma garganta inflamada. Você está com uma dorzinha de cabeça e achar que é só uma dorzinha de cabeça por conta
de TPM. Não, qualquer sinal e sintoma, ele pode ser sugestivo da Covid-19. Fernanda, inclusive, é uma pergunta que eu vou incluir agora aqui, porque eu ouvi também uma discussão entre profissionais de saúde, né? Vou dizer que é os profissionais de saúde do Ministério da Saúde com os profissionais que estão na linha de frente. Teve uma recomendação, eu não vou saber agora de qual conta foi, mas se eu não me engano, tá, foi do presidente Jair Bolsonaro e que ele basicamente disse que qualquer... Não, desculpa, não foi do Bolsonaro, foi do Pazuello, o ex-ministro da Saúde. Ele dizia que qualquer sintoma você deveria procurar um hospital. É recomendado você, qualquer sintoma de coronavírus, você já ir para o hospital, que já está lotado. E aí? Então, essa é uma questão muito importante e que foi uma das questões que falhamos lá na frente. Quando lá na frente nós pedimos para que fique em casa e só vá procurar o serviço de saúde nos sintomas graves, isso não vou dizer assim que foi um erro, porque nós não sabíamos, né? A gente estava ali na tentativa de erro-acerto, né? Foi uma dificuldade para a gente receber esse paciente na unidade hospitalar já muito, muito grave. Então, as né? primeiras mortes, não vou dizer que foram culpadas, enfim, mas algumas Isso. mortes desse número poderiam ter sido evitadas caso... Exatamente. Então, assim, a recomendação não é que você vá ao hospital, é que você procure o posto de saúde mais próximo, uma unidade de saúde, um atendimento médico mais próximo, mas não o hospital, tá? Existe, assim, a população, até mesmo por falta de informação, e aí isso é uma falha mesmo de informação do próprio Ministério da Saúde, é mostrar como que funciona essa rede. Como é que funciona a rede de saúde, né? O SUS, ele funciona em rede. Então, nós não temos somente o hospital, né? A gente tem a atenção primária, e aí é um problema, não só no nosso município, mas como em vários outros municípios. O postinho não funciona, o postinho não tem médico, ou para você marcar a consulta 4, 5 meses, enfim. A gente sabe que existem esses problemas do SUS que já existem, muito antes de pandemia. Não é algo que veio com a pandemia. Né? Então, nesse primeiro momento, quando se falava para não ir todo mundo para o hospital, era justamente para a gente não ter o colapso do sistema de saúde. Que o pessoal sempre remetia essa ida aos profissionais ao hospital grande do centro, nunca ao posto que pode estar servindo alguma... Exatamente. Entendi. Então, qual foi a virada, né? Bom, vimos que os pacientes ficavam em casa sem tomar nenhum tipo de medicação, porque não se sabia, não se falava em tratamento precoce, em nada disso à época, ia para casa com uma receita de dipirona para febre. Fique em casa e observa. Se você sentir falta de ar, vai para o hospital. Só que a gente tem vários tipos de padrões respiratórios. E o problema, a questão da Covid-19, você pode não estar sentindo que está com dificuldade de respirar, mas está. Sim, sim. E aí você acha assim que você está cansado porque você está resfriado, está gripado. Só que aí quando você vai ver a sua saturação, que é o nível de oxigênio no seu sangue, ele está baixíssimo. Então, quando você chega no hospital, a gente já recebe um paciente com vários problemas. E é por já isso leva que ele para salas muito... Exatamente. É por isso que, qual era a nossa rotina? O paciente entrava na emergência com falta de ar, né? Tentando respirar e não conseguia. Em menos de 24 horas, esse paciente evoluía para o tubo. Caramba, gente. Porque você coloca oxigênio e não funciona. E aí ele começa a ter uma necessidade muito maior de oxigênio e você precisa entubar. Né? Você precisa ventilar esse paciente de forma artificial para manter a vida dele. Né? Então era isso que acontecia. Aí surgiu aquela coisa toda. Não tem respirador para todo mundo, aí compra respirador, nananana. Foi exatamente por isso, porque eu não tratava a doença no início da doença, na fase respiratória. Ela evoluía para a fase inflamatória,
evoluía para a fase trombolítica, e aí na fase trombolítica ela é muito mais difícil de tratar. Então lá na frente a gente tinha esse problema. Hoje não. Então a orientação é: se você teve contato com uma pessoa que positivou, você já entra em quarentena. Aquele período de 14 dias, isolado. Você vai entrar em quarentena. Você vai ficar aguardando se você tem algum sintoma ou não. Só que você precisa fazer testagem, né? E isso é um outro problema, né? Que aí a gente vai vendo por que nós chegamos onde nós estamos hoje, né? Você tem que testar para saber se você tá ou não. Não é É complicado. Adivinhando, Sem né? teste você não consegue Exatamente, saber. Não consegue nem ter um mapa, né? O sucesso de outros países se deu porque lockdown, de verdade, que nós não tivemos, né? A questão do distanciamento social, que isso aí a medida mais eficaz é o distanciamento social. Tivemos a testagem em massa, que aí quem estava positivo eu já isolava, então o cara não infectava mais ninguém. E a vacinação em grande escala, né? Então, países que hoje já podem retornar às suas atividades econômicas com mais tranquilidade, retornar às aulas presenciais e tudo mais, porque eles tiveram essa sequência e que nós não tivemos, né? Então, hoje a gente está colhendo os frutos do que nós plantamos nesse Ou que deixamos de plantar, né? Ou que deixamos de plantar. Né? Tem outra pergunta aqui do Gustavo também, foi enviada pelo WhatsApp. Ele está perguntando por que muitos médicos receitam remédios sem comprovação científica para auxiliar no tratamento da doença. Ele perguntou se funciona como um último recurso do tipo pode dar certo ou não. É exatamente isso, né? Lá na frente, antes, realmente foi se falado muito, vários medicamentos, eu não vou falar o nome dos medicamentos, que é para não parecer que está incentivando ao uso, correto. Mas vários medicamentos para piolho, medicamentos para isso, para aquilo, tudo outro. Algumas pesquisas, elas foram feitas, sim. Tá? Só que para que você ter uma comprovação, isso foi a mesma discussão da vacina. Vou usar o exemplo da vacina. Para você aprovar uma vacina, para ela poder ser produzida, ela vir até chegar no nosso bracinho, demora anos isso, né? De pesquisas, comprovações. Só que nós estamos numa situação que não dá para a gente esperar anos. Anos e anos e anos para você concluir essa pesquisa. Então, algumas pesquisas foram feitas sim, tá? Como foram feitas essas pesquisas? De relato de experiência mesmo. Então, alguns médicos, e aí a gente tem alguns profissionais que levantam essa bandeira do tratamento precoce e outros profissionais que já não incentivam justamente por essa questão da comprovação. Agora, vamos lá, gente, vamos pensar, independente de levantar bandeiras do que seja. Se eu sei que a doença ela tem 3 fases, que uma fase, a fase viral, essa fase gripal, né? Essa tal de você achar que é uma gripe. Sim. A gente não trata a gripe? Você trata a gripe com o quê? Né? Remédio. Como profissional médico. Se você já sabe os medicamentos que vai tratar essa gripe, por que não utilizá-los? Já são comprovadamente para a fase gripal. Sim. Concorda? E aí, ele não veio procurar assistência médica nessa fase do início dos sintomas, esses sintomas respiratórios, e aí parte para uma fase inflamatória, onde a gente tem... como é que você vai descobrir isso, Fernanda, nessa questão? Os exames laboratoriais, eles já vão mostrar pra gente. PCR alto, vai mostrar pra gente que o paciente já está inflamado. O corpo dele está todo inflamado. Então, o PCR vai estar lá em cima. PCR seria o quê? Só para é uma proteína no sangue, sim. no exame no sangue. Beleza, se eu pesquei isso, eu estou numa pandemia, eu não vou esperar resultado positivo de Covid. Eu já vou intervir para tratar uma doença inflamatória. Se for Covid, eu estou tratando também. Se não for, eu estou tratando também. Então, esse é o pensamento
do tratamento ainda empírico à época. Evoluiu para a fase 3, uma fase trombolítica, onde o paciente já apresenta trombose, dedímero lá em cima, que é um outro marcador no exame de sangue. Lá em cima, opa, trombose. Já entra com anticoagulante. E aí vai se fechando. Criou-se esse kit, digamos assim, ou esse coquetel de medicamentos. Então não se pode falar de um medicamento. Ah, você toma esse. Porque depende, vai de paciente para Não tem uma paciente, vai de lista, pessoa tipo, para vai lá na pessoa. farmácia, pede o kit Covid. Esse aqui é o que você tem que tomar nesses Não, períodos. não. Porque você precisa ser avaliado por um profissional médico para entender o que está acontecendo com você, em qual fase da doença você está, quais sintomas você está apresentando, como é que está sua saturação e olhar os seus exames de imagem, o exame de sangue para entender. Então, assim, não dá uma receita de bolo que o que é bom para mim pode não ser bom para você. Entendi. Mas o fato é que você precisa começar a tratar o quanto antes. Com o que você vai tratar, o profissional médico que vai ver qual a medicação de melhor escolha para você. A gente tem pacientes que já precisam tomar corticoides, outros não precisam. Caramba. Né? E aí não dá para ser uma coisa fixa, né? Porque depende de cada pessoa. Mas quando ele pergunta essa questão do tratamento, é exatamente isso. Então, alguns médicos, eles seguiram a linha de tratar a fase da doença, como ele trata uma doença viral, né, que a gente já trata, como ele trata uma doença inflamatória, como ele trata uma doença trombolítica, tá? Então, depois a gente veio ter a certeza de que a Covid-19, né, ela é uma doença sistêmica, ela não é uma doença respiratória, né? De início, nós achávamos que ela era só respiratória. Ela não é, ela é uma doença sistêmica e ela afeta todo o corpo. Então você vai ter que tomar remédios variados para coisas variadas, obviamente. Exatamente. O que é consenso, né? Mas isso para qualquer doença, isso vale para a vida. A gente precisa estar sempre preparado para combater qualquer tipo de infecção, né? E aí, baseado no conceito de saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, que o que é a saúde, né? Há muitos anos atrás, o conceito de saúde, ele era muito limitado. Então, questão de prova, né? Botava lá, o que é saúde segundo a Organização Mundial de Saúde? Lá atrás, bota aí, nem sei quantos anos atrás. A resposta era ausência de doença. Ponto. Era isso. Ponto. Era isso. Caramba. Só que não é só isso. Hoje, o conceito de saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o seguinte: saúde é o completo bem-estar físico, corpo, psíquico, social, econômico e recentemente espiritual. Caramba! Ou seja, a fé, né? Você acredita em quê? Olha como ele é amplo. E aí, a gente começa a pensar assim, contando no dedo quantas pessoas saudáveis a gente conhece, né? A gente mesmo se vê que não é tão saudável quanto a gente imaginava. Não. Então, como é que você combate doenças, né? Como é que seu corpo está preparado para receber qualquer infecção, uma conjuntivite, qualquer coisa, qualquer doença? Você precisa estar saudável. Como é que a gente busca estar saudável? Se alimentar bem. E aí isso vai muito para os jovens, né? Se alimentar bem não é... Ah, não, hoje eu comi. Tá, mas você comeu o quê? Você, né? Não é só o fato de você comer. O que você comeu? Então, você ter uma alimentação saudável, regrada, dormir. A gente precisa dormir, né? Entre 6 e 8 horas diárias de sono é o recomendado para a gente poder repousar. O nosso corpo precisa repousar. A gente precisa dormir, né? Cuidar da nossa imunidade. Então, isso foi fundamental na pandemia. Como é que a gente cuida da nossa imunidade? Se alimentando, dormindo, né? E aí a gente reforça essa imunidade como? Com vitaminas, se hidratando, né? Então, fez diferença, sim.
a reposição de vitamina D, zinco, vitamina C, a questão da alimentação, só lembrando que a vitamina D, você precisa ter exposição aos raios solares para você poder ativar essa vitamina. Então não adianta você comprar lá na farmácia a cápsula de vitamina D e ficar trancado dentro do quarto sem pegar sol. Não funciona, tá? Então a gente precisa ter exposição ao sol para poder ativar a vitamina D. Então tudo isso fez diferença na sua imunidade para você estar apto a combater a doença, tá? Mas volto a dizer, isso, Fernanda, é uma certeza de que você não vai evoluir para a forma grave da doença? Não. Continua sendo como na loteria, tá? Algumas pessoas evoluem para a parte grave e outras pessoas não. Outra pergunta que a gente tem aqui é do Adriano, ele enviou pelo Instagram. Ele perguntou como é que está sendo para os enfermeiros e médicos lidarem com tantas mortes por dia, como a gente já falou no começo. Ele também pergunta se tem algum auxílio psicológico, estadual ou governamental, que está sendo dado para vocês que estão na linha de frente. Sim, existe sim. Os conselhos de classe, né? Então, cada categoria ela tem o seu conselho de classe. O da enfermagem é o COREN, dos médicos é o CRM. Todos os conselhos eles estão dando esse apoio, né? Eu posso falar com mais propriedade do COREN, né? Que é o conselho da minha classe. No próprio site do COREN, né? E daí a galera que é estudante de enfermagem e tal, quiser só para dar uma conferida lá, né? Porque para ver se a gente está falando é verídico. No próprio site do COREN mesmo, COREN Rio de Janeiro, você vai encontrar lá um link de apoio psicológico para profissional, tá? Existem vários movimentos de profissionais de psicologia, de psiquiatria, né? Que se colocaram como voluntário para ajudar. Nos hospitais, por exemplo, esse apoio ele é dado tanto para o paciente internado, quanto para o familiar e também para o profissional. Então, assim, no município de Duque de Caxias, a gente tem esse apoio. No Hospital Moacir do Carmo, né, a gente tem a chefia da psicologia lá da nossa unidade, que está aberta a nos receber, a nos atender. Então, a gente tem esse apoio dos próprios colegas também e o apoio dos conselhos também. Fora o terceiro setor, né, que é a questão das ONGs, né? Então, existem várias ONGs. O aparato está sendo feito. Exatamente. Estão lá mostrando, vocês têm apoio nosso para necessidade, pode vir. Você tem por telefone, tudo online, né? Por telefone, né? Para a gente ter essa questão do distanciamento respeitada, mas a gente consegue ter acesso, sim, a essa ajuda pelos conselhos, né? E lidar com tantas mortes, como eu falei no início, embora as pessoas achem que aqui todo mundo é coração de gelo, né? Profissional de saúde, a gente sofre muito, mas nós aprendemos, né, na nossa formação a lidar com as nossas emoções, né? Então a gente consegue separar, tem dias que não dá, e assim, não é proibido chorar, não é proibido ficar triste, isso acontece, e aí a gente tem que aprender, de fato, a lidar com isso, né? Mas na pandemia tem sido muito difícil, porque o número de mortes é muito grande, né? E a gente perde parentes, a gente perde amigos, a gente perde colegas de profissão, né? E aí tem dias que é difícil, mas a gente se agarra na nossa missão e se agarra no nosso juramento, né? No juramento que a gente faz lá em defender, né, a vida humana. A gente está ali, tá? A gente está ali para isso. Ótimo. Até meio ouvir isso é meio pesado. O pessoal daqui tá acostumado, mas ainda é um pouco diferente ouvir isso. Vamos continuar aqui então com as perguntas. A Verônica me enviou pelo WhatsApp também. Ela perguntou quais são as sequelas mais comuns depois de ter coronavírus, depois de ter Covid-19. A mais comum são as respiratórias, né? O comprometimento pulmonar, ele é mais comum, tá? Então, desde a pessoa desenvolver alguma doença que não tinha, por exemplo, bronquite, asma, né? Desenvolver algum problema respiratório, até a fibrose pulmonar, né? Que a fibrose pulmonar é uma cicatrizinha que fica no pulmão e aquela parte cicatrizada, ela perde a função,
né? É Então como se esse fosse uma, pulmão tipo uma necrose ou algo do gênero, eu não sei se pode usar esse termo. não é bem uma necrose, não. Ele fica rígido, fica Ah, sim, fibrosado, ele... né? Exatamente. E aí, assim, o pulmão ele funciona como se fosse uma bexiga de ar, né? Ele enche e esvazia. Então, ele tem essa elasticidade de abrir e fechar. O pulmão com fibrose, ele fica duro. Ele não chega Ele nem fica, a fazer o trabalho. não, dependendo Ah, da sim, expansão são da níveis. gravidade, né? Ele tem dificuldade de fazer esse movimento, É como que você tentar antes encher era um balão que fácil. você está segurando ele assim, basicamente. Exatamente, ele tem essa resistência, né? Entendi. Ele fica mais endurecido. Problemas cardíacos aparecem também, tá? Então, desde arritmias, como outros problemas relacionados ao coração, problemas motores, né? Algumas pessoas perdem essa capacidade. Vai depender muito da gravidade dos sintomas que você teve, né? A gente tem relato de pessoas que ficaram meses após a Covid com a perda do olfato, a perda do paladar. Queda de cabelo também aparece, tá? Com algum sintoma pós-Covid. Recentemente foi observada uma alteração na língua, né, dos pacientes com Covid. Busquei alguns relatos e a gente pôde observar isso em paciente mesmo. Achávamos que era até uma infecção oportunista, candidíase, enfim, mas não, uma alteração na Covid língua, mesmo. a língua fica grossa, ela fica rachada, né? Nesse Fica bem caso, por exemplo, da diferente. língua, assim, uma língua que teve essa alteração, ela tem chances de voltar? Ou, Sim, sim, ah, sim, sim, depois de um sim, tempo, como é sim, chikungunya com problemas de estalo e sim, tal, com o tempo vai voltando, né? isso, volta, Sim. volta sim. Até mesmo a questão pulmonar, né? Com bastante fisioterapia, com a reabilitação, é possível você melhorar essa função pulmonar, Mas voltar ao que tá? era antes do Covid é meio... Não, muito difícil. Se houve fibrose, né, 100% é difícil voltar. Não posso falar que não vai voltar, porque quando a gente fala de saúde, né, as ciências biológicas, Tudo pode acontecer, né? tudo pode acontecer. É Corpo, diferente das ciências exatas, né? Que um mais um vai ser sempre dois. Não sim. existe, Por mais que tentem pode falar que ser não, a três. gente... Pode ser três. Não, um mais um são dois. Nas ciências biológicas, não existe essa exatidão, né? Mas, na maioria dos casos, é, fica assim alguma sequela, né? A gente não sabe se daqui a alguns anos, né, muitos anos, elas vão sumir ou não, né? Mas, por exemplo, você citou aí a chikungunya, né? Dengue, zika, chikungunya. Lembrando que essas doenças, elas ainda existem, tá? É, a gente tem Então, visto uma certa... Não, os o mosquito coronavírus. ainda está aí, né? As outras doenças ainda existem, ainda levam pessoas ao hospital, ainda são casos de internação, né? Então, a gente está atendendo, continua atendendo tudo o tempo todo. Algumas pessoas ficam até 10 anos com sequelas Caramba, da cara. chikungunya, né? Eu tenho, eu Eu tenho, também eu tenho. tenho sequela da chikungunya, eu tive chikungunya, deve ter acho que uns 5 anos. Eu tive Eu ainda chikungunya há tenho. uns 4 ou 5 anos também. Meu braço até hoje estala, eu tenho dores em Eu sinto lugares aleatórios. dorzinha. É uma loucura. Não é mais como Sim, foi da época da mas ainda doença, estala. mas incomoda. O pé incha, o tornozelo incha, Coluna você ainda dói. tem, né? Mas na literatura tem casos de pessoas que até 10 anos depois da doença ainda apresentam alguns sintomas, tá? Caramba. Mas da Covid a gente ainda não tem essa literatura pronta porque é algo muito recente, mas já se sabe de pessoas que tiveram a Covid lá na frente, no primeiro momento da doença, no ano passado, e que até hoje ainda sentem algum sintominha leve, né? Mas sentem. Algum resquício que o corpo passou por Isso, aquilo e teve doença. Tipo uma isso. memória corporal, né? Isso. E pessoas que evoluíram para fase muito grave, pessoas que precisaram ficar entubadas,
que tiveram sintomas graves, ainda buscam a reabilitação, né? Ainda estão em reabilitação para recuperar o que foi perdido, né? Por conta daquele episódio. Então a gente tem. Eu tô vendo aqui, tá espelhando a questão da máscara, né? Do uso Sim, correto sim. das máscaras, Isso. né? A gente tem Consegui conectar aqui. mais uma pergunta aqui, que é da Verônica também. Ela perguntou se manter o paciente hidratado serve de alguma ajuda nos casos de pessoas infectadas e que já possuem o vírus. Beber muito líquido, como sugeriram na época da dengue, por exemplo, faz alguma diferença ou não? No caso do Faz, infectado com Covid, no caso. faz diferença porque se o nosso corpo, ele tem uma porcentagem muito grande de água, né? A gente tem muito líquidos, né? Os líquidos corpóreos. E se eu melhoro a hidratação, eu estou contribuindo para que outros órgãos e os meus sistemas estejam em harmonia para me ajudar a combater essa infecção, tá? Então é muito importante, sim, você se manter hidratado. Se você tiver febre, principalmente, né? A febre alta, ela desidrata, né? Tosse, a gente, quando tosse, a gente solta perdigoto, então a gente perde líquido na respiração, na fala, no suor, né? Então a gente perde muito líquido. Então o ideal é a gente se manter hidratado sempre para que a gente busque essa saúde, né? Esse conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. Mas faz a diferença sim, tá? O paciente, ele evolui, paciente internado, por exemplo, ele acaba evoluindo para uma situação de plaqueta baixa, né? Ele acaba ficando plaquetopênico, e aí, quer dizer, aí você acaba tendo que colocar mais líquido nele. Só que se o cara tá com pneumonia, ele já tá encharcado. Eu boto Caramba! mais líquido, eu encharco mais ele ainda. Então, olha só, a nossa rotina dentro do hospital eu não posso mexer aqui, porque eu pioro aqui, e aí esse paciente a gente vai ajustando toda a Tira líquido conduta, e né? coloca um líquido diferente ou modifica para poder tratar uma coisa, tipo um mecânico Exatamente. cuidando de um Isso. carro. É Então, loucura. se ele tá desidratado, eu preciso colocar líquido nele. Só que se eu coloco muito líquido nele, esse líquido pode ir para o pulmão também. E aí eu pioro a Ah, pneumonia. Então, eu coloco uma medicação que é para enxugar, um diurético, para tirar o líquido, mas eu tenho que botar o líquido. Então, é bem isso, né? A gente, movimentação, que ela é bem loucura. essa, né? Eu melhoro aqui, eu ajusto aqui, como se fossem uns parafusinhos, né? É. No paciente, né? O corpo, ele é muito complexo, né? O corpo humano, ele é muito complexo, né? Uma máquina, assim, né? Tudo está interligado, mas cada sistema, cada um no seu quadrado, né? Fazendo Sim, parte de sim. uma coisa grandiosa e complexa. Então a gente tem mais duas aqui. Uma já foi respondida, né? Mas a gente vai fazer mesmo assim. Recentemente a gente descobriu, né? Pelo menos chegou até mim, ainda mais por essa pergunta aqui, que a Covid causa perda de cabelo. O André enviou pra gente pelo Instagram, perguntou se realmente causa e se isso conta como uma sequela do coronavírus. Aí. A gente tem relatos, sim, tem relatos de queda de cabelo, que pode estar associado à questão nutricional, tá? Pode estar associado a isso, sim. E pode estar associado também à questão emocional, né? O estresse extremo, né? Causado E pela aí, situação inteira, né? isso. Eu conheço pessoas, né? Tem pessoas do meu convívio que tiveram, de fato, a queda de cabelo. Não chega a ser a alopecia de ficar careca, não, tá? Mas São assim, a buracos, queda. né? Algo do gênero. Vão Não, cair criando. mesmo. Você sente, o meu cabelo Ah, caiu bastante. O meu cabelo caiu bastante. Você percebe que ele cai um pouco mais do que ele normalmente além do cairia. normal, isso. Mas eu não cheguei a ficar careca, né? Mas você Sim. percebe que tem menos cabelo do que tinha antes, sim. Nesse caso, Acontece. a pessoa que tá com esse tipo de sequela do coronavírus, tem algum tratamento já indicado ou algo do tipo ou ainda não tem nada? Tem sim. Aí tem tratamento capilar, né? Que aí você vai tratar entender por que essa queda de cabelo. Se for, não for de cunho nutricional, se for uma questão do couro cabeludo, tem aplicação, tem tratamento para isso sim. Mas
também pode estar associado a uma questão nutricional, né? E existem medicamentos que você pode tomar para ajudar nisso, né? Diminuir essa queda de cabelo. Sim, sim. Sim. Então aqui a gente vai para a última aqui, que foi do Marcos, é até um pouco... Acho que essa aqui vai ser uma das mais importantes perguntas, que é a seguinte: até o momento você já viu, já presenciou alguma vacina adulterada? Estão dizendo por aí que as vacinas estão sendo substituídas por soro fisiológico e aplicadas nas pessoas. Até beber uma água pra poder falar, vambora. Olha, eu desconheço essa informação, né? Não sei nem de onde, assim, não tive nem acesso ainda de onde saiu isso aí, não. Ao meu ver, parece ser mais uma das tantas fake news que a gente teve por aí, né? E se aconteceu, precisa ser apurado, né? Isso é um ato criminoso, inclusive, né? Os responsáveis precisam responder criminalmente por isso. Mas eu creio que não. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro, né, o nosso PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, ele é muito sério, muito rigoroso, né, e a gente tem muito sucesso, visto que a gente tem várias doenças controladas no nosso país, coisa que em alguns países não tem. A gente tem acesso à maior gama de vacinas, né, tipo, exatamente, da América Latina, de forma gratuita pelo SUS. E isso não é visto em outros lugares, em outros países, né? Então nós somos privilegiados, sim, né? Eu quero acreditar que seja fake news. A gente acaba ficando um pouco, tipo, porque parece tão... Você pensa, nossa, como vão deixar... Mas sempre tem aquele diabinho que fala, mas e se fizeram mesmo? O que a gente vai fazer? Mas e se fizeram, né? O aconselhado, né? O que é aconselhável, o que a gente está recomendando para principalmente agora que a gente está na vacinação dos idosos, ir sempre com um acompanhante, né? É direito, né, do idoso estar acompanhado, e quem estiver acompanhando, observar a vacinação, observar se a seringa tem o líquido dentro, se vai ser injetado o líquido dentro no bracinho do idoso, filmar, fotografar, né? Para que você não tenha dúvida. Para a gente não ficar, né, nessa dúvida, será que foi vacinado, será que não foi, será que a dúvida é uma inimiga. Vazia? Às vezes ela é uma inimiga. Esse ponto de interrogação que a sociedade cria perante a vacina Exatamente. ou o medicamento acaba trazendo algumas coisas que a gente não quer no momento desse, né? Exatamente. As perguntas Tem terminaram. mais alguma pergunta? Não, mas eu queria até, questão aqui de parecer, né? Só pra gente poder reiterar aqui, antes da gente terminar, os cuidados que o pessoal tem que ter, se precisar fazer, ir a locais como banco, fazer compras e principalmente agora dentro das escolas. Quais cuidados os alunos precisam ter referente à volta das aulas presenciais em algumas instituições, como faculdade e escolas de ensino fundamental e médio? O que o aluno tem que fazer para poder estar se cuidando dentro desses ambientes, mais ou menos? Não, isso é ótimo, né? Isso aí era um assunto que eu precisava realmente falar. Tá aparecendo aí na apresentação uma imagem da questão do uso correto da máscara. Porque é importante a gente falar o seguinte: não adianta só você estar com a máscara, ou seja, estar portando uma máscara. Você precisa utilizar essa máscara de forma correta. Esse é um X da questão, né? A máscara, ela precisa cobrir boca, nariz e queixo. Ela precisa estar bem rentinha ao seu rosto, ela precisa estar coladinha ao seu rosto. Máscara frouxa, com um buraquinho aqui máscara do lado. Máscara de crochê que estão falando no Instagram. Máscara de crochê, gente. Máscara de crochê. Eu podia ter trazido e botado essa foto. Gente, tem uma foto com máscara de crochê. Diga pra mim o que ela tá protegendo ali, né? Nada. A língua, pra não falar muito. Pois é. Máscara pendurada no queixo, nariz para fora, máscara na orelha, máscara no queixo. Tudo isso são formas incorretas de você usar a máscara. Então, quando a gente fala assim, usa a máscara, então a frase ela tem que ser:
use a máscara de forma correta. Não adianta você estar com a máscara e estar com ela de forma inadequada. Outro cuidado com a máscara. Na rua, né, assim, os leigos, né, em casa e tal, é recomendado o uso da máscara de tecido. Mas vamos pensar como é essa máscara, que tipo de tecido é esse tecido. Você não vai me colocar uma máscara de crochê, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso. É recomendado o algodão, o tricoline, né? Alguns tipos de tecidos que são legais. Essa máscara de tecido, ela precisa ser trocada a cada 2 horas. Então, de 2 em 2 horas, você tem que trocar essa máscara. Essa máscara de tecido, ela é reutilizada. Então, você, quando chegar em casa, você vai colocar essa máscara para lavar. Ela precisa ficar de molho em sabão, tá? Água e sabão é o suficiente para você lavar. Não precisa botar vinagre, sal, temperar, nada, não. O pessoal no começo tava tão louco que colocava água Limão, quente, bota tudo. tacava cloro, aí ficava toda dura a água e máscara. sabão, água e sabão, ela precisa ficar de molho, pelo menos por umas 2 horas de molho. E colocar para secar. Não pode torcer, ficar esfregando, tá? E colocar ela para secar, não deixar ela torrando no sol, tá? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter com a máscara de tecido. Quem opta por usar a máscara cirúrgica, a máscara descartável, né? Algumas pessoas utilizam essa máscara. Ela é descartável. A máscara cirúrgica, você pode usar ela durante 4 horas. Passou 4 horas, você joga fora e coloca outra, tá? Nós, profissionais, atuando lá no cuidado direto ao paciente, a gente usa a máscara N95. Ai, a minha não tá aqui perto. A máscara Aquela mais N95. grossinha que pega aqui em cima, Isso, que né? parece um bico de pato, né? Essa máscara N95, ela não é lavável, tá? Então a gente vê algumas pessoas comprando a N95, usando em casa e lavando, né? Ela você pode até utilizar mais de uma vez, mas o armazenamento dela precisa ser adequado, tá? Mas ela é mais específica para profissional de saúde. Em relação à escola, né? Se a sua escola, ela tem um protocolo, foi feito um protocolo baseado no protocolo central nacional, né, Ministério da Educação, e cada escola fez o seu protocolo de retorno às aulas presenciais, o retorno seguro às aulas presenciais. Tivemos um problema com a conexão, tá? Espero já voltar em breve. Então, foi feito um estudo, foi feito um Tem protocolo. como falar de novo? Porque Oi. a internet, ela... Ah, tá. Pode falar de novo. Tá. Todas as escolas, elas elaboraram um protocolo de segurança de retorno das aulas presenciais, baseado num protocolo, uma orientação do Ministério da Saúde e da Educação, se uniram e traçaram essas orientações, Fiocruz, né? Esses órgãos, eles contribuíram para isso. Então, a sua escola, ela fez esse protocolo. Noites e noites sem dormir, direção, professores, né? A comissão pedagógica para montar. Só que de nada adianta esse protocolo se você, aluno e professor, não cumpri-lo. Se você não cumprir ele ali, ó, certinho, de nada vai adiantar. Então, o uso de máscara, ele é indispensável. Você precisa utilizar máscara. O ambiente da sala de aula, ele precisa ser arejado, ventilado. Portas e janelas abertas, ar-condicionado ligado. Que isso, Fernanda? É essa a recomendação, tá? Precisa ser um ambiente onde o ar circule. Não se pode sentar agarrado um do lado do outro, distanciamento social. As cadeiras precisam ser sinalizadas. De preferência, pula uma cadeira, né, entre os alunos para que eles não fiquem tão próximos. O distanciamento social precisa ser cumprido. Pelo menos 1,5 metro de distância. Mais uma vez. Não se pode compartilhar objetos, então, lápis e borracha emprestado, água, copo, não pode. Cada um tem que levar o seu copo, a sua garrafinha de água, o seu lápis, a sua caneta, a sua borracha.
não pode compartilhar objeto. Ah, mas você pode falar com o seu colega? Pode, de longe, todo mundo demais, você pode falar com ele. Mas você não pode ter contato físico, não pode abraçar, não pode apertar a mão, nada disso pode ser feito. Porque de nada vai adiantar o protocolo de segurança. E aí a culpa não é da escola. A escola se preparou para o retorno, ela fez obra, ela colocou ar-condicionado em todas as salas, ela abriu janela, ela construiu sala, enfim. Se o aluno e o professor não está inserido nessas medidas de proteção. Agora vamos tem que ser além da sala de aula. uma luta conjunta, né? Exatamente. Comissão, a Agora, escola e os alunos. isso. Agora, o além da sala de aula, né? O que você faz fora da sala de aula? O que você faz enquanto profissional fora do seu dia de plantão? Você se coloca em risco? Porque aí, se você se coloca em risco, sem usar máscara, em festinha, em resenha, você não está cumprindo o protocolo de segurança, né? Porque o protocolo universal é você não se colocar em risco. Porque aí você se protege na escola, mas você não se protege na resenha. E você, como professor, tem que estar dando esse exemplo para os seus alunos. Você está lá Exatamente, participando efetivamente desse processo de volta às aulas segura. Se você não faz isso, você está dando um mau exemplo para pessoas que você deveria estar ensinando, basicamente. Exatamente. Assim como o profissional de saúde que na sua folga não cumpre o distanciamento, não cumpre as medidas de segurança. Ah, mas aí eu fui dar um passeio. Tudo bem, você foi, até tá liberado algumas coisas, né? A gente sabe que está liberado, mas você foi como? Você usou máscara? Você praticou o distanciamento? Você higienizou suas mãos com álcool a 70? Você teve as medidas de segurança? Se teve, beleza. Você como você chama, né? Deu o rolezinho, mas com segurança, né? O rolê sensato. Pois é, mas se não, você quebrou aquilo ali, você se colocou em risco e você vai colocar em risco o seu professor, o porteiro, a tia da cantina, a tia da faxina, todo mundo. Então, o que a gente tem observado é o aumento de casos de infecções na comunidade escolar, porque esse aluno ele está na escola, ele está de máscara, ele está cumprindo o protocolo, mas em casa não. Ele está na pracinha, ele está fazendo, não está cumprindo o distanciamento social. E aí ele se infecta lá fora e vem para dentro da escola e infecta quem está na escola se ele não estiver cumprindo esses protocolos. Então é importante a gente falar que a escola se preparou, ela montou o protocolo, mas se eu preciso ser responsabilizado pelo cumprimento desse protocolo. É uma união, né? É uma união do aluno, do instituto que está lá fazendo a modificação e é uma adaptação a um novo normal, que é o pessoal está pregando Exatamente. muito. É uma responsabilidade coletiva. Exatamente. É como essa imagem que está aparecendo aí, né? As chances de transmissão em relação ao uso da máscara. A eficácia no uso da máscara, ela é convertida em maior eficácia quando as duas pessoas estão de máscara. Não adianta só eu usar a máscara e o outro não usar. Essa eficácia ela vai diminuindo a porcentagem. Se eu tiver sem máscara e o outro sem, aí danou-se tudo, não tem mais proteção nenhuma, não tem barreira nenhuma. Mas se eu estou de máscara e o outro está de máscara, eu tenho uma barreira ali de proteção muito mais eficiente. De máscara correta, né? Vamos deixar isso aqui bem de máscara claro. Sendo utilizada de forma correta. Essa máscara não pode estar suja, não pode estar molhada, né? Então, todo esse cuidado com a máscara, né? E daí, e o interessante é que às vezes a gente aborda, né, a pessoa, né, ou até mesmo o colega, em relação à máscara, e as desculpas, elas são assim, inúmeras, né? Ah, porque me sufoca, ah, porque isso, porque aquilo. Então, o mais importante é você procurar a máscara ou tecido, o tipo de máscara que melhor se adapta no seu rosto. E isso serve principalmente para as crianças.
né? As crianças que já estão em aula presencial na educação infantil, utilizar, né, o pai, os responsáveis, né, a mãe, os avós, os responsáveis, buscarem a máscara que a criança melhor responde, que ela se adapta melhor. E se precisar colocar um super-homem na máscara, uma princesa, coloque. Coloque. Exatamente, Porque a ideia é exatamente. deixar esse negócio que te, aspas, sufoca um pouco menos sufocante. Tanto fisicamente falando, quanto psicologicamente falando. Não é uma mordaça Exatamente. que tá para poder tirar a tua liberdade ou para poder deixar você de um jeito inferior das pessoas. Não. É uma proteção para você e para sua Isso, família. Então, se tiver que precisar isso, pinta de rosa, tatua, faz o que você quiser. Mas usa. exatamente, exatamente. E existe assim uma campanha, né, falando eu não uso a máscara só por mim, eu uso a máscara por você também, né? A questão da empatia, né? Eu utilizo a máscara não só pensando na minha proteção, né? Eu, como o praticante do distanciamento social, né? Você bem sabe disso. Sim, sim. Tem um ano que eu não vejo vocês de forma presencial. É doído, mas é necessário. Porque quando a gente ama tanto, 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 e eu sou muito intensa nos meus sentimentos, a gente topa qualquer parada para proteger quem a gente ama, né? E também ficar longe, né? Que é ruim, mas é um ruim que é bom para Depois de um vocês. tempo, eu espero que o mínimo possível a gente consegue voltar um pouco ao que estava acontecendo É, antes da pandemia, pelo menos. exatamente. Porque o meu maior medo não é pegar a Covid. O meu maior medo é passar, é transmitir, né? Então, lógico, a gente tem medo, eu tenho medo de pegar? Tenho, eu já testei positivo, fiquei assintomática, mas eu não desejo isso para ninguém, é péssimo isso, né? Faço todas as medidas possíveis e imagináveis para eu não me infectar novamente, né? Embora já esteja vacinada com as 2 doses, mas o risco de reinfecção existe. Então, não sou eu que vou me colocar em risco, né, para entrar para essa estatística. Pequena, mas existe. Então, meu maior medo sempre foi de infectar alguém. Né? Meu maior medo sempre foi esse. Então, eu de fato me afastei, né, da minha família, me afastei de todos, contato mínimo e contato íntimo só com quem mora comigo, justamente para preservar os meus familiares, já que eu estou ali, né, no olho do furacão. Então, é uma medida de segurança, né? A questão do distanciamento. Mesmo utilizando máscara e tudo isso, mas a gente, o risco ele existe, né? Então, como eu vou dizer, é uma decisão difícil, Mas necessária. mas necessária. Né? Eu tenho colegas profissionais que saíram de casa, abandonaram filhos, pais, e foram para outra casa com medo de trazer infecção, né, para sua Caramba, cara. família. Esse é um lado Né? que a E a gente nunca gente, ouve nos jornais, praticamente. Então é bem exatamente, complicado. no início da pandemia, alguns hotéis ofereceram estadia, né, Sim. gratuita para profissionais de saúde, hotéis próximos de alguns hospitais, justamente para que a gente pudesse ir ter um lugar para ir e não voltar para casa, não voltar para os nossos, né, para não levar a contaminação. Né? Então, é extremamente importante. E a comunidade escolar, ela precisa estar envolvida nisso, né? A comunidade escolar somos todos nós, os alunos, os professores, a direção, os familiares, né? Todos nós. E às vezes eu passo assim na porta de escola, tá o responsável aguardando a criança sair da escola sem máscara. Aí a criança sai bonitinha com máscara. Quando chega do lado do responsável, tira a máscara. Aí vai embora os dois sem máscara pela rua. É complicado. Né? A vontade lá no pescoço, né? Mas a gente não pode fazer isso. Então, Fernanda, estamos aqui com 1h33 de transmissão de podcast. Muito obrigado pela sua participação aqui
Eu espero que daqui a algum Imagina, eu que tempo a gente agradeço. volte aqui com números bem melhores do que a gente está vendo hoje. O convite está feito para quando tudo passar a gente voltar e falar a gente conseguiu, contar as experiências, como é que foi a dissolização do coronavírus ou a imunização em massa do Brasil. Eu espero muito que isso aconteça. É, Então, pessoal que está assistindo a gente pelo ao vivo, muito obrigado a todas as perguntas que vocês enviaram. Em breve, se a gente, eu vou poder responder, a gente vai fazer um outro Senacast no futuro aí, para poder responder mais dúvidas. Esse Senacast aqui ele vai ser categorizado como a categoria de educação, tá? Porque é um conteúdo educativo, é um conteúdo que tem que ser repassado. Vou postar também em algumas redes sociais nossas pequenos trechos dessa nossa conversa com a Fernanda. Então é bom que vocês estejam presentes nas redes sociais, @Cena Podcast no Twitter, no Instagram, no Facebook, em tudo. Vamos passar a palavra adiante porque é necessário, principalmente nesse período que a gente está vendo mais de 2.000 brasileiros morrendo todos os dias aqui no Brasil. Não são só números como a gente já estava acostumado. Cada vez mais próximo da gente está esse problema enorme que a gente só acha que vai resolver desligando a televisão ou silenciando a palavra no Twitter, mas não. Então, mais uma vez, muito obrigado, Fernanda. E eu queria que você deixasse aqui, a gente sempre leva esse final aqui como reflexivo. É uma mensagem curta para os profissionais que estão na linha de frente, para as outras pessoas que estão na linha de frente e para os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui agora. Uma mensagem para esses dois tipos de público que a gente está tendo aqui. Se você puder, esse final é todo seu. é, eu acho que o mais importante é a gente ter a certeza que nós estamos juntos, né? Estamos juntos nessa, vai passar, vai passar. Precisamos cuidar um dos outros. E eu acho que assim, se a gente pudesse resumir essa questão da pandemia, se nesse momento que a gente está passando hoje, eu acho que seria, se pudesse usar uma palavra, seria a empatia, né? Você pensar no outro, né? Sair do seu próprio umbigo, né? Pensar que as suas atitudes vai refletir no outro, né? Essa pandemia, né, a pandemia da Covid-19, ela é um problema de saúde pública, é um problema coletivo, não é um problema só nosso, profissional de saúde. E a gente precisa de vocês. A gente precisa que a população esteja engajada nesse controle, né? A gente sabe que a gente vai falar da questão econômica, eu fico em casa, o trabalho é essencial, não é disso que eu estou falando. Se você precisa sair, nós precisamos sair. A gente não está em casa, nós não ficamos em casa em momento algum. Nós não paramos de trabalhar em momento algum. Mas saia com segurança. Utilize máscaras, o distanciamento social. Se você apresentar qualquer tipo de sintoma, se isole, busque saber se você está contaminado ou não. É importante você detectar os sintomas de forma precoce para que você não evolua para a fase 3 da doença. Não queira chegar à fase 3. Interrompa o ciclo da doença enquanto os sintomas ainda são leves. Se evoluir para a fase 2, você já está em tratamento, né? Então, a orientação agora é busque o atendimento médico. O atendimento médico mais próximo, o posto de saúde, tá? Para que você bloqueie, né? E você tenha esse acompanhamento. Em relação às vacinas, vacinem os seus idosos. A vacina é segura. Cuidado com o que vocês escutam, cuidado com o que vocês leem. Busquem as fontes seguras. Anvisa, Fiocruz, Ministério da Saúde. Vacinem os seus idosos. Logo, logo, a gente vai estar recebendo mais vacinas. A gente já vai produzir as nossas próprias aqui no país. Então, a gente tem que comemorar, né, as pequenas vitórias, os pequenos avanços. É preciso exaltar isso. É preciso exaltar o SUS. É preciso exaltar os profissionais de saúde como um todo.
Os servidores públicos, sim. Todos esses profissionais que estão envolvidos nas pesquisas e na ciência. E então, a gente precisa lembrar dessa galera aí, que se hoje eu estou vacinada foi porque alguém foi lá, buscou aprender, buscou descobrir a fórmula para produzir a vacina. Beleza? Queria agradecer o convite, né? Espero que acho que a gente conseguiu responder as perguntas que foram colocadas. Eu acho que a gente conseguiu. Acho que não ficou nenhuma pergunta para trás. E tô aí, me coloco à disposição. Esse é o meu papel enquanto profissional, é o meu papel enquanto educadora, é o meu papel enquanto servidora pública. Eu só estou cumprindo o meu papel. E uma funções aqui, nem é coube verdade. o currículo inteiro no Chamativa, mas estamos aí. É verdade. Então, pessoal, um beijão. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou aqui. Fernanda, um beijo. É uma honra ter você aqui. E a gente se vê no próximo episódio aqui do SenaCast. Valeu, gente. Se beijo, cuidem. Boa noite. Se cuidem. Usem máscaras. E vacinem seus idosos e viva o SUS. É isso. Muito obrigado. Isso aí. Valeu, gente. Tchau.